Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nesta tarde e vou trazer um assunto sobre Jesus, o Nazareno, e a mulher que foi pega num ato de adultério. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. É uma passagem onde as pessoas usam o texto e esquece justamente da exegese, esquece justamente de aplicar conforme é o texto. Quando você observa um texto de João, no capítulo 8, você vai ver que há um assunto muito delicado e sério que os líderes religiosos nunca vão lhe ensinar, e a gente que for passar, a gente vai ser taxado como um doido, ou um ignorante, ou um desviado da fé. Eu vivi há quase 20 anos no meio da religião, vi muitas coisas e aprendi muitas coisas, fui aplicado em uma doutrina e achando que eu estava fazendo certo, onde na verdade tudo era só uma manipulação para alimentar um sistema corrupto e fracassado. Nesta passagem que a gente vai falar no texto do Evangelho de João, fala de uma mulher que foi pega em ato de adultério. Os fariseus, por ser conhecido ou ter o conhecimento da lei, sabia que pela lei de Moisés, esta mulher ela era para ser apedrejada e morta. E eles tinham certeza que a lei era para ser cumprida. Mas a gente vai agora trazer o assunto que Jesus, o Nazareno, ele mostra toda característica que ele não era um santo e nem tampouco o Salvador. Ele era como os fariseus entendia quem ele era, um homem normal que veio ao mundo e ia morrer no seu tempo de idade. Os fariseus e saduceus, eles não tinham, os romanos não tinha Jesus como filho de Deus, o Salvador. Tinha Jesus como um pecador. E nesse texto, Jesus, o próprio Jesus, ele mostra toda a característica que ele não era santo, mas sim um pecador igual eu e igual a você. Até hoje os judeus ele têm Jesus como um homem natural, não filho de Deus, porque Deus ele é único. Deus não se divide. As pessoas dizem que Deus veio ao céu morrer pela humanidade, que é justamente Jesus. Não. Os judeus e os fariseus sabiam que Deus ele era o único e jamais ia cometer o que aconteceu nessa narrativa de texto. A gente vai começar a narrar sobre o que o próprio Jesus falou. Em Mateus 5,17, diz assim, preste atenção no texto e no contexto. 5,17 fala a seguinte palavra: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim, mas eu vim as cumprir. Veja que o próprio Jesus, ele está dizendo que ele não veio para destruir a lei e nem acabar com os profetas. Quer dizer, o que os profetas falou.
mas ele veio para cumprir a lei. O que quer dizer cumprir? Cumprir quer dizer fazer, dar continuidade no que estava escrito. Só que, para ele dar continuidade no que estava escrito, ele tinha que ser igual eu e igual a você. Se ele veio cumprir a lei, por que desfazer da lei? Se ele não veio desfazer do que os profetas falou, porque na narrativa ou no texto de João ele desfaz? Ele está mostrando que ele não era santo. Ele está mostrando que ele era um Jesus pecador. Porque a gente tem o Jesus histórico, temos o Jesus de Nazaré e temos o Jesus de Curã, que foi um Jesus que foi criado na época dos gregos há anos e anos atrás. Mas eu não quero falar do Jesus histórico e nem quero falar do Jesus de Curã. Eu quero falar do Jesus de Nazaré, que é onde você tem como teu Salvador, que é onde como você tem como o teu guiador, né? Vamos falar assim. Mas vamos lá. No livro de João, no capítulo 8, você vai observar que veio uma mulher que foi pega num ato de adultério. E ela sendo pega num ato de adultério, conforme a lei de Moisés, ela tinha que ser castigada. Observe em João 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizem? Observe que quando ela é pega no flagrante, ela é pega num ato de adultério, a gente vai ver aqui que os fariseus comprovam que de fato ela adulterou. E eles levam ela ao campo, que era para justamente interrogar Jesus de Nazaré. E diz assim: Mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. Pela lei, olha a lei sendo falada, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada e morta. E tu, o que diz? Olha agora Jesus entrando em uma enrascada. Por quê? Porque eu acabei de falar aqui de Mateus 5,17, que o próprio Jesus diz num sermão da montanha que ele não veio destruir a lei e nem veio destruir os profetas, mas ele veio cumprir. Então, se ele veio cumprir a lei e cumprir os mandamentos que os profetas deixou, ele automaticamente não poderia desfazer do que ele mesmo falou. E é como se fosse assim, um juiz, quando ele tem uma sentença na mão, eles têm a lei nas suas mãos. Ele tem a lei em suas mãos, ele tem que cumprir o que está determinado por lei. Da mesma forma, é essa passagem. Há uma lei no Antigo Testamento que Jesus ele tinha que cumprir, não destruir. E era justamente o que os fariseus taxou, falando que pela lei ela tinha que ser apedrejada e morta. Quando eu estou querendo que você entenda essa passagem, eu estou querendo afirmar e lhe dizer que Jesus ele não era santo, mas ele era pecador. E por que ele era pecador? Segundo
o texto mais adiante, ele começa a pensar no que ele iria fazer. Observe no versículo 6 diz assim: isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com um dedo na terra. Quer dizer, quando Jesus ele se inclina para escrever, Jesus estava realmente pensando no que iria fazer. O que fazer agora? Porque ele era para ser, se ele era para cumprir a lei, ele tinha que justamente fazer o que estava escrito.